Bom, queridos, a paz do Senhor Jesus para você que está chegando agora, ou você que está acompanhando essa mensagem em outro momento. Essa mensagem, ela está sendo e vai ser aplicada dentro do momento da palavra do programa Cidade Adora Sexta-feira. E hoje nós vamos meditar sobre uma passagem bíblica, sobre um dos livros mais interessantes, uma carta, na verdade, e que desperta na gente todo um pensamento, todo um elaborar sobre a vida daqueles que foram chamados. Hoje nós vamos meditar na carta segundo escreveu Judas. Judas, não o Judas Iscariote, mas o Judas Tadeu. E o versículo que nós escolhemos prefacial é o versículo de número 2, que diz assim: misericórdia e a paz e o amor vos seja multiplicado. E por que eu escolhi falar sobre misericórdia, o amor e a paz que vos seja multiplicada? Justamente inspirado na vida do escritor do livro. Porque o autor, nós acreditamos que quando não se trata da pessoa de Deus, se trata da pessoa do Espírito Santo, que é a inspiração e dá um motivo para o autor, para o escritor escrever. E Judas, identificado aqui como um meio-irmão de Jesus, filho de Maria e de José, ele, pelo que a gente lê da história, ele não acompanhou o momento ali, o ministério de Jesus, como os demais discípulos que foram convocados. Mas a trajetória do Senhor Jesus e do discípulo foi tão incentivadora que nós estamos aqui diante de um escritor chamado Judas Tadeu, meio-irmão de Jesus, filho de Maria e filho de José, que escreveu uma carta tão carinhosa para a igreja, alertando sobre os falsos profetas, os falsos mestres, aqueles que iriam surgir na história com falsos ensinamentos, com falsos comportamentos e levando muitos a seguir os seus passos e ficar com desvaneio da fé. Diante dessa meditação, eu faço uma indagação para os irmãos que nos acompanham. Quantos de nós é conhecedor de pelo menos 70% da trajetória prefacial ali, leve, dos discípulos que Jesus chamou? Nós conhecemos destacadamente sobre Judas porque ele traiu, e simplesmente só isso. Muitos de nós não conhecem a motivação que levou ele a fazer tal tratado ou ação para com Jesus. Nós ouvimos falar de Pedro, ouvimos falar de João, mas e os outros? E os outros discípulos de Jesus? Qual as histórias que nós sabemos sobre a vida de cada um deles? Esses que foram convocados pelo Senhor, esses que foram chamados à presença de Deus, homens comuns, diante das suas fragilidades, que foi convocada por Deus. E se você ler a trajetória de cada um deles, a gente vai entender por que o escritor Judas Tadeu escreve o versículo 2: misericórdia, a paz e o amor vos seja multiplicado. Alguém que está intercedendo para que a graça, a misericórdia de Deus nos cubra. O discípulo do Senhor Jesus, um deles se chamava Simão Pedro, o pescador que se tornou líder dos apóstolos. O outro foi André, irmão de Pedro, também era pescador. Tiago, filho de Zebedeu.
chamado de Tiago Menor, irmão de João. O João, irmão de Tiago, conhecido como o discípulo amado. Filipe, natural de Betsaída, não? Betsaída, foi que chamou o Bartolomeu. Bartolomeu, que é o Natanael, descrito como um homem sem falsidade. Essa era a característica de Bartolomeu, Natanael. O Mateus, que é o Levi, ex-cobrador de imposto antes de seguir a Jesus. Tomé, conhecido como duvidar da ressurreição até ver Jesus. A característica de Tomé é bastante peculiar. Tiago, filho de Alfeu, chamado Tiago Menor, para diferenciação. Judas Tadeu, também conhecido apenas como Tadeu ou Lebeu. Simão, o Zelote, possivelmente ligado a um grupo político judeu antes do chamado. E Judas Iscariote, que é conhecido com a tradicional frase, o discípulo que traiu Jesus. Porém, aqui a gente não vamos revelar as características de cada um deles, nem o que sucedeu depois, depois pelo fato de Judas Iscariote, devido às suas ações, cometeu sobre sua própria vida, e veio lá as ações do discípulo que escolhe a Matias, sorteando ali, depois que o Senhor Jesus foi levado aos céus. E surge na história depois um que o próprio Senhor Jesus escolhe, que era o perseguidor da igreja, que era Saulo, que veio se tornar Paulo, que é o Paulo de Társio. Pois bem, diante dessa eminência daquilo que cada um era, dos 12 discípulos de Jesus, sabemos nós que Judas Iscariote foi desaprovado devido às suas ações. Veja bem, você pode ser chamado por Deus, mas as suas ações podem levar você à desaprovação. Pode levar um indivíduo a ser desaprovado. Tanto ele agir ou deixar de agir, porque tanto nós agindo ou não agindo, nós estamos agindo. Deu para entender? O fazer é perigoso e o deixar de fazer também é. Por isso que nós precisamos pregar o conselho de Judas Tadeu, que aconselha nós tomar cuidado sobre os falsos ensinamentos. E se tem falsos ensinamentos, é porque tem um ensinamento verdadeiro. E nós somos vaso que adquire conhecimento, adquire discernimento da parte de Deus, para justamente nos tornarmos aptos ou capacitados para poder executar aquilo que o Senhor nos chamou. Há alguns pontos da carta que escreveu Judas Tadeu que eu quero destacar. O resumo principal do versículo de número 3 ao 4. Judas pretendia escrever sobre a salvação comum, mas sentiu a necessidade, está aqui, de exortar os fiéis a batalhar pela fé. Olha só. A fé, ela precisa ser batalhada. É tipo uma semente. Uma semente, ela pode existir na sua mão, mas para ela germinar, ela precisa ser plantada. E para ela ser plantada, ela precisa ser cuidada. E se ela brotar, ela precisa continuar sendo cuidada. E mesmo que ela venha crescer, ela continua necessitando de cuidado. E se ela cresce e vira uma árvore, ela continua necessitando de cuidado. Porque vem a tempestade, vem as aves do céu, vem os animais. Na sua cidade mesmo, você deve ver a árvore grandona, de repente vem uma tempestade, derruba ela, arranca a raiz dela e ali ela é cortada, se acabou. 8 anos, 10 anos ali, de repente, um único momento lança ela ao chão e se acaba. Por isso a necessidade de você fixar bem as suas raízes. Você executar qualquer coisa, nada surge por acaso. Por exemplo, eu mesmo mexo com o projeto SPNT, que ele vem desde 2016.
fazendo aí 10 anos, e eu nem cheguei a tirar ele do papel como convém, como ele foi projetado. Porque se alicerçando para que quando surgir, não surge para não suportar as provações, porque vem. Eu gosto muito de pensar no épito de você dizer, eu sou crente, eu creio em Jesus, eu vou para a igreja. O simples fato de você andar com crente, ir para a igreja, ir para o culto, dizer que vai ser fiel, a sua fé vai ser provada. E o discípulo aqui, o escritor, Judas Tadeu, ele nos aconselha a batalhar pela fé. É de fato, é provável, é possível, é real que as provações vêm. Mas nós devemos permanecer firme devido aos homens ímpios que infiltram na igreja, transformando a graça de Deus em libertinagem. É muito perigoso. Eu sou testemunha dessas situações. Eu sou testemunha de dentro da igreja ver pessoas que têm oportunidade, que muitos desejam e às vezes até Deus quer dar a oportunidade para ela, mas devido ao conceito do homem, a liberdade que Deus dá para determinada liderança, ela nunca vê e prefere dar oportunidade para aqueles que têm controle sobre ele. E aí acontece que muitos vêm e acaba aquele projeto sendo abafado. A libertinagem, ela é um conceito que descreve um comportamento ou um estilo de vida caracterizado por busca desenfreada por prazeres que não tem limite. Queridos, eu não sei você que está me ouvindo, você imagina a dificuldade que um lar, uma casa tem para todo dia colocar comida na mesa, aquela comida boa, sabe? O arroz, o feijão, uma boa salada, uma carne boa. Você almoçar sabendo o que tem, o que jantar. Muitos dos cristãos que vão para a igreja é uma guerra, é uma peleja diariamente, semanalmente. Mas tem muitas das lideranças por aí que nem quer comer a pele da galinha ou dar aquela mordida na carne, se tiver muito rígida, ele deixa no prato para ser jogada fora. E tantas outras coisas, questão de prazeres que a gente não vai entrar no mérito. Mas o importante é que o discípulo, que o escritor alerta aquele que serve ao Senhor Jesus, que não serve só a igreja, porque tem muita gente que serve muito bem a igreja local, faz tudo que o pastor manda, tudo dentro do cronograma, ó, mil maravilha, mas nunca teve um encontro com Jesus, nunca sentiu a presença de Jesus como convém, nunca ouviu a voz de Jesus falar consigo. E é isso que precisa ser mudado. O outro ponto, outro exemplo que nós queremos destacar é o juízo. Aqui no versículo de número 5 ao 7, ele cita 3 eventos históricos para mostrar que Deus julga a rebelião. O povo de Israel no deserto, o anjo que caiu do seu estado original e a destruição de Sodoma e Gomorra. Esses 25 versículos desse único capítulo de Judas, ele traz um suprassumo extraordinário. Se você ler, você fica maravilhado. Você precisa do conhecimento de toda a Bíblia para você compreender a escrita de Judas. Do versículo de número 5 ao 7, ele fala sobre a rebelião do povo de Israel, ali no deserto, que você deve conhecer essa história. Acerca do anjo que foi derrubado do céu, que é o Lúcifer, porque queria ter um lugar maior que Deus. Essa é uma história que precisa bastante ser explorada pela igreja, para até mesmo alertar os corações, e também a prática de prazeres carnais de Sodoma e Gomorra. Ele deixa muito claro que Deus, ele julga, e não só no julgamento final. É nesse tempo presente, Deus julga
aqueles que são rebeldes, aquele que se rebelia, aquele que conhece a verdade e procura viver ou executar algo fora da verdade. Isso é um perigo. Rebelião é isso, é você conhecer a verdade e você ignorar ela. Saber que mentir é errado, vai mentir, enganar é errado, tirar proveito é errado, fazer obras da carne é errado e você vai lá. Isso é rebelião. E toda rebelião tem consequências. Às vezes tem uma consequência física momentânea, uma consequência que abafa intelectualidades, uma coisa simples, individual, camuflada, mas tem consequência. E outra situação no versículo de número 8 e do 8 ao 16 são descritos como nuvens sem água, árvores sem fruto, estrelas errantes. Judas menciona os discípulos entre os arcanjos Miguel e o diabo pelo corpo de Messias, de Moisés, aliás, e cita uma profecia de Enoque sobre o juízo final. Ele descreve os falsos mestres e dá nome fraseado para eles, bordões: nuvens sem água, árvores sem fruto, estrelas errantes. E ele fala também de uma peleja do arcanjo Miguel com Satanás sobre o corpo de Moisés. Algo que ninguém ouve falar no Velho Testamento e vai ouvir Judas Tadeu descrever essa batalha do anjo Miguel com Satanás sobre o corpo de Moisés. Até então, eu quando li o Velho Testamento, lendo o Novo Testamento, quando eu encontrei isso aqui, eu falei, isso aqui é novo. Que negócio é esse? Aí eu fui pesquisar. E aí a gente adquire conhecimento. E também no versículo 17 ao 23, já concluindo, os cristãos são incentivados a se identificarem na fé, orarem no Espírito Santo, manterem-se no amor de Deus enquanto aguarda a misericórdia de Jesus. Se tornou crente, viva uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Entenda que o seu chamado pode durar hoje, você se converte hoje com 20 anos, pode durar sua vida toda. Só Deus sabe o tempo que vai voltar. Mas Ele nos incentiva a dizer que eis que o reino do céu está vindo. E finalizando, a carta encerra com uma das mais belas saudações de louvor bíblico, glorificando a Deus como aquele que é o poderoso para impedir os fiéis de cair. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Somente o Senhor, o nosso Deus, tem o poder, por sua misericórdia, pelo seu muito amor multiplicado sobre a nossa vida, de nos guardar de todo mal. Por isso não importa a altura que você chegou, a condição que você tem, sempre precisamos do Senhor. Sempre precisamos do nosso Deus. Aleluia. Ore comigo. Querido Deus e eterno Pai, no nome de Jesus eu te glorifico. Eu creio na tua palavra que foi ministrada hoje. Eu creio no Deus que derrama misericórdia. Deus que dá a condição de adquirirmos paz. Um Deus que nos revelou em amor. Obrigado, Senhor. Seu Deus, como essa trajetória que nós iniciamos em Ti, muitos iniciam hoje, outros já iniciou há tanto tempo. Sempre entendemos que necessitamos da Tua misericórdia. Obrigado, Pai bendito e Pai amado. Segura-nos em nossa mão, igual um pai zeloso segura na mão do seu pequenino filho ou filha, andando por um lugar curioso ali, querendo descobrir. Mas o pai com todo zelo, segurando na mão e alertando, cuidado, cuidado. Por aí não, aqui, vem pra cá, o papai te segura, o papai te cuida. Oh Senhor, como Tu és um pai perfeito, como o Senhor é maravilhoso. Obrigado por Tua misericórdia, obrigado por não desistir da nossa vida, obrigado
por tudo. Seja conosco, seja comigo, seja com teu povo em nome de Jesus. Amém e amém. Visita cada vida que está enfermo e leva cura, leva libertação. Que este mal que chegou até esse lar bata em retirada com a adentrada da presença do anjo do Senhor, da palavra do Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe e até a próxima semana de programação.